2014 comemoravam-se os 50 anos do início da operação de trens de alta velocidade no Japão, os chamados trens bala. Considere que um desses trens desloca-se com velocidade constante de 360 km por hora sobre trilhos horizontais. Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade de 360 km por hora, porém em sentido contrário. Neste caso, o módulo da velocidade relativa dos trens em metros por segundo é... Olha o trem bala. Meu Deus, é desenho muito complexo. Olha isso, meu querido. Esse cara tem 360 km por hora, esse também. Mas olhando para o ABCDE, eu vejo que as respostas estão em metros por segundo. Já vou dividir por 3,6. Então, um vetor velocidade é de 100 metros por segundo e aponta para a direita. O outro vetor velocidade é 100 metros por segundo e aponta para a esquerda. E o segredo é tu lembrar que para calcular uma velocidade relativa, meus amigos, é sempre pegar a velocidade de um móvel e subtrair a velocidade do outro, vetorialmente falando. Só que se um vetor é 100 para lá, o outro vetor que é para a esquerda, o negativo dele também aponta para lá. Por isso que 100 mais 100 vai dar 200. Então vai ser 100 menos 100. Se eu for fazer escalarmente, né? Porque se esse valor é 100, esse valor então tem que ser menos 100 do ponto de vista escalar. Mas o melhor é tu pensar vetorialmente mesmo, né? O que é o negativo de um vetor? É o vetor no sentido oposto. Por isso que a resposta é 200 metros por segundo. Poderias usar a intuição também. Quando um carro bate de frente no outro, a paulada é maior, todo mundo morre. Então tu soma as velocidades. Quando bate na traseira, tem um pouco mais de chance. E aí então a velocidade da batida é menor, aí tu subtrai as velocidades. Mas para ficar top na física, é lembrar que velocidade relativa é uma subtração de velocidades. A velocidade de um menos a velocidade do outro. Era a letra C. Muitíssimo obrigado, quem dá mais? 97. 97 da página 13, lista 2 ainda. Então 97. Que bela manhã para aprender física. Dois carros aí repercorrem o mesmo trecho retilíneo da mesma estrada. Ele foi lá e representou as posições com o passar do tempo. O móvel a posição dele varia com o tempo parabolicamente, enquanto o móvel B, a posição com o passar do tempo, fica assim, ó, reto, mas levemente decrescente. Esse é o corpo A, esse é o corpo B. E ele vai lá e separa isso em vários momentos, né? Ele chamou de T1, chamou de T2, o T3 ali é bem no vértice da parábola do móvel A. Tem o T4, que é onde eles se encontraram mais uma vez. E tem o T5, que é um pouco mais para frente ali, o T5. Beleza. E agora vamos lá. Letra A. Entre os instantes T1 e T3, o módulo da velocidade do carro A aumenta com o tempo. No gráfico posição versus tempo, a inclinação do gráfico é a velocidade. E a inclinação está diminuindo ou aumentando? Diminuindo, nitidamente diminuindo, né? Concorda comigo? Já que a inclinação está diminuindo, a velocidade está diminuindo. E ele falou que era aumentando, bobão. O senhor dá para provar matematicamente, mas é claro. Que bela pergunta. Então olha só. A equação horária da velocidade é que gera a parábola, concorda comigo? Para ser posição versus tempo e ser uma parábola, só se for aquela equação. E já que o sorrisinho da parábola está triste, é porque o cara na frente do teu quadrado é negativo. Isso já é o suficiente para provar que a velocidade está diminuindo? Digam não. Muito bem, eu sabia. Então assim, ó, aceleração negativa com velocidade negativa, o cara está aumentando de velocidade em módulo. Concorda comigo? Só que o fato de o cara estar indo para posições maiores mostra que a velocidade era positiva. E sempre que a aceleração e velocidade têm sentidos opostos, o
cara é dito retardado, ou seja, está diminuindo a velocidade. Provei matematicamente que a velocidade está diminuindo, não só usando a ideia da inclinação do gráfico. Letra B. No instante T3, o módulo da velocidade do carro A atinge seu valor máximo. Não, a posição atinge seu valor máximo. O cara estava indo para frente e de repente começou a ir para trás. O que aconteceu com ele ali? Parou, repouso. Repouso. E o cara disse que a velocidade aqui é absurda, velocidade máxima. Se isso fosse o gráfico da velocidade versus tempo, seria verdadeiro, né? E é isso que o vestibular faz. Ele faz uma afirmação que seria verdadeira num gráfico, mas ele está falando de outro gráfico. Bobão. Letra C. Entre os instantes T1 e T2, as velocidades dos dois carros têm sentidos opostos. Entre T1 e T2, o carro A está indo para frente, velocidade positiva. O carro B está voltando, né? E ainda com velocidade constante, porque é uma reta, né? Decrescente, a velocidade B é negativa. Então, realmente, né? Um está indo para um lado, o outro está indo para o outro. Entre os instantes T1 e T2, as velocidades dos carros têm sentidos opostos. Sinais opostos, sentidos opostos. Na humildade, vamos analisar o D e o E. Entre os instantes T4 e T5, o módulo da velocidade do carro B é maior do que a do carro A. Entre T4 e T5, o carro A está com o gráfico mais inclinado para baixo do que o carro B. Então a velocidade do carro A é mais negativa que a do carro B. Então, em módulo, a do carro A é que era para ser maior. E o cara falou que era do carro B. Bobão. Letra E. Entre os instantes T1 e T5, o módulo da aceleração do carro B diminui com o tempo. Como assim? O carro B está toda hora com a aceleração zero. A aceleração dele é constante igual a zero, não diminui nem aumenta. Bom, confirmamos que era o item C. Boa pedida, próxima. Show. 99. Na mesma onda, página 13 da lista 2. Vamos para a questão 99. Página 13, lista 2. E a caneta está uma porcaria. Uou, achei a cortina. Não falei para ninguém. Olha só. O gráfico do cara... Vai passar. O gráfico do cara era um gráfico crescente, passando aqui no menos 30, isto é a posição em metros, e no tempo de 2 segundos ele já está na posição menos 20. Só que a pergunta que ele faz é: em que instante o móvel passa pela posição 20 metros? Vamos pegar a equação horária da posição no nosso formulário e vamos montá-la para esse cara. Como o gráfico é uma reta, como acabamos de mencionar, a aceleração é nula. A posição do cara é igual, posição inicial, menos 30, mais velocidade vezes tempo. Putz, eu não tenho a velocidade. Eu poderia usar essa mesma fórmula para calcular a velocidade, mas o que eu percebo é que a maioria dos alunos prefere distância sobre tempo. Distância, variação da posição, na verdade, né? Posição final menos posição inicial. Posição final, eu posso dizer que é aqui, que é menos 20. Posição inicial, menos 30. Esse menos tira a vaga de muita gente. Menos 20 mais 30, 10 dividido para 2, 5 metros por segundo. Agora sim, eu montei a equação horária da posição para esse cara que está em movimento uniforme. Aí dá para fazer a festa agora. Eu consigo descobrir quando ele chega em qualquer posição ou em que, né, num determinado tempo onde ele está. Faço o que eu quiser. Como ele quer saber a posição 20, eu substituo 20 na posição e finalizo. Então eu tenho certeza que a maioria acertou e o gabarito é que estava errado. 50 dividido por 5 é igual a T. T igual a 10 segundos. Que era a letrinha C. Qual era o gabarito dessa mesmo? Ele, é muito divertido isso. Nem tem a letrinha. Legal. Vamos que vamos.
Opa, desculpa, querido. Próxima. Lista 2, página 12. Vamos de 89. Que bela manhã! Vou aprender física. Página 12. 89. Lista 2. Um motorista pretende percorrer uma distância de 200 km em 2 horas e meia. Então a distância total que ele pretende percorrer é 200 km e ele tem um tempo de 2,5 horas para fazer isso. Por dificuldades no tráfego, imagina, dificuldades no tráfego, ele fala que é 25 km, ele andou com uma velocidade de 60 km por hora. Depois ele andou mais 20 km com uma velocidade de 50 km por hora. Aí ele pergunta, que velocidade média ele deve imprimir no veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto, 2 horas e meia após a largada? Primeiro, ele já andou 45 km. Dos 200 que ele queria andar, estão faltando 155, tudo bem? Eu vou descobrir quanto tempo ele demorou para percorrer o primeiro trecho. Velocidade é 60, a distância é 25, eu vou calcular o tempo. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Cuidado do cérebro, ele é traiçoeiro. Quando é mais fácil para o cérebro fazer uma conta, ele prefere. Então assim, tem muita gente que escreve 60 sobre 25 aqui, né? É uma situação grave, cuidado, pede ajuda. Delta T1, divide por 5 em cima e embaixo. 5/12 de hora. Professor, eu dividi. Tudo bem. Eu acho que os números decimais são números satânicos. Eu prefiro trabalhar com fração, mas eu já pensei no contrário. Essa divisão vai dar uma dízima periódica que pode dar uma dor de cabeça enorme, né? Mas se tu for bom em número decimal, tu também te vira. Esse aqui foi o delta T1. Eu vou calcular o delta T2 também. E aí eu vou somar os dois para subtrair do tempo total que eu tenho. Agora eu já percebi que para calcular um tempo é só pegar a distância e dividir pela velocidade. Então eu descobri que o tempo 2 é 2/5 de hora. E isso é gostoso de dividir, dá 0,4. Mas aquilo ali é satânico de dividir, por isso que eu não recomendaria. Eu quero somar o delta T1 com o delta T2. 5/12 mais 2/5. O mínimo é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 5 é 12, 12 vezes 2 é 24. Eu descobri que esse cara gastou 49/60 de hora. Mas quanto tempo ele tinha? 2 horas e meia. Então, para eu saber quanto tempo restou para o cara, eu vou fazer 2,5 horas menos 49/60. 2,5 horas é 25 décimos. Eu poderia até simplificar, né? Não tem necessidade, tá gostoso assim. 60 é o mínimo, sempre que o denominador maior é divisível pelo menor, ele próprio é o MMC. 60 dividido por 10 dá 6, 6 vezes 25 dá 150, 60 por 61 vezes 49 dá 49. O tempo que restou para o cara foi 101/60 de hora. Esse é o tempo que restou para o cara. E como velocidade média é distância sobre tempo, ele tinha 155 km para percorrer em 101/60 de hora. Divisãozinha de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Aí eu sinceramente eu acho que vale a pena multiplicar e dividir sem frescura, né? 6 vezes 150 é 900 mais 30. 9.300 dividido por 101. 9.300 dividido por 101 dá 9, sobra 21 abaixo 0, dá 2, 8, vírgula abaixo 0, isso é um perigo, 0 vai 0. O mais legal é tu ter conseguido fazer a divisão, né? Porque é muito comum o aluno colocar aqui 7 já, ó. Aí tu até errou na divisão, né? Aí tu usa para aprender alguma coisa pelo menos.
mas tu chegou ali aproximadamente 92, né? Show de bola. O que tinha ali? Tinha alguma coisa parecida com isso? 92, A de amor. Próxima. O que pediu? Obrigado. E aí, galerinha? 90. 90. Opa, perdão, amigo. O que pediu? Obrigado. Página 12, lista 2, exercício 90. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Pá! Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. Vamos fazer aqui o atirador com sua arma, o projétil com 300 metros por segundo. Atingiu o alvo. Vamos fazer o alvo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o impacto. A bala vem, bate no alvo, bum, faz barulho. Esse saculejar do ar vem até a orelha do cara, observe como ele é orelhudinho, e ele escuta. Depois do tiro, 3,2 segundos após o tiro, ele escuta o barulho da bala batendo no alvo. Qual é a distância entre o atirador e o alvo, sabendo que a velocidade do som no ar 340 metros por segundo, é a velocidade típica mesmo que a gente usa? Ótima pedida. Vocês têm que entender que aquele 3,2 segundos é o tempo de ida mais o tempo de volta. Então o ΔT de ida mais o ΔT de volta, isso é que dá 3,2 segundos. Nós vimos hoje que para calcular um tempo, a gente pega a ideia de velocidade média, né? Sempre que a velocidade é constante. E a gente isola o tempo. Por isso que é dividir uma distância pela velocidade para achar um tempo. A ida foi a 300 metros por segundo e andou uma distância x. X sobre 300. A volta andou a mesma distância x, só que com uma velocidade de 340. Assim, acabou a física. Importante é perceber isso, né? Outras a física foi além. Essa física acabou aqui. Chama o André para resolver contigo. Sacanagem, claro que eu vou continuar. Mas eu quero te dizer que se tu fez até essa parte e errou na continuação, tu não precisa treinar a física dessa parte, precisa treinar a matemática. Não era a única maneira de engendrar o problema, tá, pessoal? Mas eu acho que era a maneira mais confortável. Era a maneira mais confortável. Mínimo. Poderia fazer aqui no cantinho mínimo, né? Quando eu fiz a primeira vez essa questão, eu simplesmente usei um macete, ó. Eu peguei o 3, multipliquei por 34 e acrescentei 2 zeros. Eu sabia que o número criado dessa maneira seria divisível por esse e por esse. Porém, né, cara, não tem perigo nenhum tu ir ali no cantinho e tirar o MMC, né? Deve ser o rei do MMC. 150, 170, divide por 2, 75, 85, divide por 3, 25, e não dá para dividir. Divide por 5, 5, 16 mais 1, 17, divide por 5, 1 e 17, 17 é primo, divide por 17. Na hora de multiplicar, seja inteligente, multiplique de jeito gostoso, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 25 é 100, olha que gostoso. 3 vezes 17, 51 vezes 100, 5.100. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E eu sempre convido vocês sabem por que a gente tira MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para somar frações? Se tu não sabe o significado dessa regra mágica, procure pensar sobre o assunto, porque na verdade tu não sabe somar fração. Tu não sabe uma regra mágica, né, que te ajuda. Seria legal tu aprender de verdade a somar fração para não ter que usar essa regra lunática que destrói o cérebro das criancinhas no 6º ano. É verdade, somar com a criancinha. 5.100 dividido por 300, 17 vezes x, 17x. Outra coisa que o professor me ensinou é que dava para dividir 5.100 por 340 aqui, ó. É só eu ver quem é que dá 340. 2 vezes 17 dá 34, né? E 2 vezes 5 dá 10, que dá 340. Sobrou que números? 3 vezes 5, então dividiu pelo de baixo, deu 15, multiplicou pelo de cima, 15x. E aí ficou 32x é igual a 3,2, os 5.100, eu vou multiplicar ambos os lados, né, por 5.100,
Não faça essa multiplicação, por favor, seria uma perda de tempo enorme. Está multiplicando, passa dividindo. Simplificando por 3,2 dá 10 embaixo. 510 metros, é claro que os gabaritos disponíveis são absurdos. Porque nessas velocidades, o cara ter demorado 3 segundos e pouco para ir, para voltar, dar uma distância pequena é um absurdo, né? Então só de olhar para o gabarito e pensar, tu vê que é absurdo, esse gabarito é um lixo. Quem dá mais? Aonde? Tô gostando de ver, hein? 85. Obrigado. 85.